drive. Bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Entretenimento e um bom bate-papo sobre o mundo da química. Olá, poeira de estrelas, sejam bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório, o podcast da química. Aqui sempre um assunto científico tratado de maneira descontraída. Comigo, Carlos Barroca, e o nosso rato de laboratório preferido, Eduardo Correia. Aglomerado de átomos, viajantes pelo espaço-tempo. E aí, gente, como é que vocês estão? É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, sempre com o coração aberto e a ciência como nosso lema. E aí, Barroca, como é que estamos nesse período intertemporada? Bom, na intertemporada, Edu, tá bem bacana, a gente tá preparando bastante novidade para a segunda temporada e hoje temos mais uma alíquota. Fizemos a alíquota semana passada com aquela história super interessante sobre lá o norte, o norte da Bahia, o centro-norte da Bahia, né? Aquela história de uma viagem, de educação, sempre muito bacana falar em educação. E hoje nós temos uma viagem também aí bem bacana, uma história de viagem bem bacana, contada pelo Edu, não é mesmo, Edu? Opa, e tem tudo a ver, assim como Aviões e Música do Lito, também isso hoje vai trazer aqui química e música, porque o que eu vou contar vai fazer lembrar um filme do nosso querido Cacá Diegues, Bye Bye Brasil, de 1978, se eu não me engano. E tem tudo a ver com a história que eu vou contar. Era início dos anos 2000, 2001. Eu trabalhava numa empresa como engenheiro de aplicação lá na cidade de São Paulo. E eu recebi a missão de levar todos os objetos que foram, todos os equipamentos de laboratório que foram adquiridos por uma mineradora lá no interior do estado do Pará. É perfeito, marcado viagem e tal. Fomos para o aeroporto. Eu fui de Varig. Olha que saudade da Varig, meu querido e nobre. Viajou muito pela Varig ou não? Não, cara, eu já era Gol. Quando eu comecei a viajar muito, eu já viajei pela Gol, ou na época era TAM, né? Na Varig eu nunca viajei. Nossa, cara, eu peguei o finalzinho dela, né, mas toda vez que a gente ia viajar com a família, sempre era via Varig. Pra não dizer uma vez, em 91, foi no casamento da minha prima em Brasília, a gente foi pela Transbrasil. Mas fui pela Varig e tal, colocamos todo o material lá, despachamos muitos equipamentos. Entrei no voo de São Paulo até o estado do Pará, foi aquela loucura. Ele parou primeiro em Belém, depois em Santarém, até nós chegamos ao nosso destino. Bem, e aí posteriormente, então, quando chegamos no aeroporto da cidade, foi uma coisa muito diferente, porque o aeroporto era pequeno, esperamos despachar as encomendas, tá? Eu peguei minha mala, eu naquela época era bem gordinho, né? Aí chegou lá, tava um cara segurando um cartaz com meu nome, colocou doutor ainda. Colocou doutor. Era bem comum, né? O pessoal ficar lá na porta do aeroporto esperando, né? Doutor Paulo Eduardo Correia. Eu falei, pô, caramba, mas não sou doutor, não. Não, não, aqui é todo mundo é doutor, tá bom então. Aí na hora que o pessoal tava lá, tinha três caminhonetes, mas o conteúdo que a gente tinha cabia em apenas uma. É, só que aí, quando a gente entrou na caminhonete, eu vi o pessoal se preparando para entrar nas caminhonetes, todo mundo armado, com metralhadora, fuzil. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que que será isso, né? E na hora que eu entrei, eu sentei no banco de trás no Não era o meio. pessoal que roubou a cidade lá, não. Olha, de repente eles foram contratados lá para cuidar da mineradora. Mas, rapaz, eu fiquei com medo, né? Eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar? E aí nós entramos, eu sentei no meio, entre os colegas que estavam atrás. Cada um estava com um fuzil, o cara da frente com a metralhadora, o motorista com uma outra coisa lá. Aí ele falou, você sabe atirar? Eu falei, eu nunca atirei. Nunca atirei, não tenho nem a menor ideia, também não tenho interesse.
Aí ele falou, de repente ele coloca uma pistola automática em cima do meu colo. Ó, sabe, é assim, até eu desengatilhar, não sei o que e tal. E eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Meu Deus do céu, né? E aí eu fiquei calado até uns 10 minutos, até que eu não aguentei. Eu falei, eu preciso me desculpar, mas por que todo esse recurso? Eu falei, você vai entender. Aí entra a história do filme Bye Bye Brasil, né? Para quem não sabe, o filme do Bye Bye Brasil conta a história de um grupo Mambembe que atravessa a Transamazônica, né? Eles saem do Nordeste, eles vão até Altamira, no Pará, e nesse trecho conta um pouco da história daquela população ribeirinha e tal, e nós pegamos justamente a rodovia, a rodovia A Transamazônica, né? Transamazônica, e foi assim um choque, porque primeiro eu sempre quis ter andado naquela rodovia, não daquele jeito, né? E aí na hora que nós entramos na rodovia, aquela poeira, eu falei, quantos quilômetros vai dar? E o cara falou, mais ou menos uns 400. Falei, caramba, era época de estiagem lá, né? Então a estrada tava pura poeira. Aí eu falei, você vai me desculpar, mas eu gostaria muito de saber por que que a gente tá todo esse recurso armamentístico, como diria o Dorico Paraguaçu, falando em novela e filme, novela bem amada, Bem amado. né? Aí ele falou assim: aqui tem pirata de estrada. Ele sabe que está cada vez mais indo várias empresas para o interior do estado do Pará e eles ficam aqui e vêm com armamento pesado porque lá não chega avião, lá não chega nada e todo que é material de alto custo vem através de caminhão ou somos nós que temos que buscar. Então a gente faz a segurança da mineradora. Bem, foram 400 quilômetros de poeira, 400 quilômetros de muito chacoalho dentro do carro e 400 quilômetros de medo, barroca. Que cagaço que eu fiquei, velho. Porque Eu assim, imagino, porque a estrada ruim, armamento, você olha para um lado para o outro daquelas estradas, cara, é assustador, né? assustador, E a você. floresta amazônica, ela tem uma coisa de assustadora para quem não conhece, né? Com certeza. E uma coisa que eu não tinha comentado contigo quando eu contei essa história, né? Teve um momento, imagina, gente, não tem restaurante na beira da estrada. Não tem o Graal, né? Não tem, você não vai parar lá no shopping Serra Azul ali de Valinhos, né? Você não vai, você não para, não tem nada. E aí o que aconteceu foi que a gente precisava parar para urinar, não é verdade? E aí O famoso xixizinho. o famoso xixi da viagem, né? E aí eu teve uma hora que eu falei, imagina um homem de quase 200 quilos, eu falei assim para um amigo lá, eu falei, olha, eu preciso parar para, eu também, vamos parar, vamos. Já deixa engatilhada a pistola. E aí, como é que faz? Papai, ele me mostrou e pá, todo mundo engatilhando as armas. Desce primeiro um, desce primeiro outro, depois desce o segundo, todo mundo olhando para o lado e os carros da frente, eles falando por rádio. Eu sei que para eu poder mijar, eu nunca, nem o presidente dos Estados Unidos da América foi dar uma mijada com tanta segurança, cara. Foi uma coisa espetacular. Só que aí depois, Barroco, eu tive que fazer segurança, escolta pro outro cara que foi mijar, né? E aí, beleza, né? Depois continuamos viagem. Ainda bem que não deu vontade de cagar, porque aí esse negócio aqui, ó, no meio do mato, né? Todo mundo te olhando com a pistola em punho, né? Mas aí continuamos a viagem. Gente, quando a gente chegou na mineradora, parecia, parecia que você estava saindo do deserto e você encontrava um oásis. Era um dos lugares mais bonitos que eu já vi. Lá dentro tinha uma vila para onde ficava a Vila dos Engenheiros, do corpo técnico, inclusive os profissionais técnicos em química, né? Ficavam ali. E eu passei ali mais ou menos uma semana fazendo a montagem dos equipamentos, dando treinamento de uso e aplicação dos equipamentos para o pessoal do laboratório, ajudando a fazer procedimento, né, os famosos procedimentos operacionais padrão, o POP, né, e por conta disso eu acabei pegando amizade com o pessoal. No último dia, eu chego lá, agradeci todo mundo, fui agradecer os seguranças, né? A mineradora tinha lá nessa parte, né, da parte industrial, tinha segurança como se fosse um presídio, né? E aí eu cheguei e fui agradecer o pessoal, falei, pô, tô esperar a caminhonete. Não, o senhor vai de helicóptero. Falei, helicóptero? Depois, gente, de toda aquela viagem, aquele medo danado, eu fui descobrir que
tinha um heliponto lá dentro da fábrica, e eu voltei de helicóptero, um helicóptero grande, inclusive, só voltou eu sozinho, que eu podia ter levado as minhas coisas dentro do helicóptero, Mas né? era grande também, né, Edu? Também o cara olhou, rapaz, um boi, né? Um boi com aquele monte de caixa. E aí, no final das contas, eu voltei de helicóptero tendo uma visão da rodovia Transamazônica e da floresta amazônica lá de cima, que foi algo que eu jamais vou esquecer, né? Então, assim, realmente foi uma experiência totalmente diferente, um povo extremamente acolhedor, porque lá trabalhava na indústria, assim como a história que o Barroca contou pra gente lá da Bahia, muitos trabalhadores eram da região, que moravam no entorno, né? Pessoal extremamente acolhedor. Eu tive a oportunidade de sair da indústria e ir até a casa dessas pessoas para fazer uma janta, contar história, fumar um cigarro de palha, tomar uma cachaçinha que eles produziam lá, comer um queijo. Foi maravilhoso. E sempre acompanhado do açaí, né? Açaí era E isso é interessante, né, Edu? Porque para os nossos ouvintes, aí o pessoal que acompanha a gente tem amigos e clientes aí no Brasil inteiro. O pessoal do norte do Brasil come o açaí quente, né, com a comida. açaí quente misturado à comida. Eles fazem farofa de açaí, eles Exato. fazem uma espécie de um purê de açaí que vai com a comida. Eu comi um guisado, né, de carne e acompanhava era uma espécie de um purê de açaí, né? E é fantástico, você falou, eu acho muito bom que as pessoas que nos ouçam, que nos ouvem sempre, né, tentem fazer uma viagem para a Floresta Amazônica. Não é não, Edu? É esclarecedor, é lindo, é maravilhoso, é muito diferente. A minha visão, não sei, o Edu também é aqui da Baixada Santista, do Guarujá, Sim. eu sou de Santos, a gente tive minha vida inteira morando em São Vicente, mas quando você chega na Floresta Amazônica e você tem aquela visão da floresta, daquele bioma, a gente mora na Mata Atlântica, é muito bonita, mas nada é parecido com a Floresta Amazônica. É inacreditável. Nós paramos, por exemplo, na hora que a gente foi parar para ir no banheiro da estrada, né, no Graal, né? E aí os sons, porque os carros desligaram, né? É verdade, E cara, os aí sons, é um verdade. som, gente, que não O dá. som da floresta é demais. É inacreditável. Você não tinha nenhum outro carro passando, só tava a gente lá, era num campo aberto. Então, por isso que eles desligaram os carros, eles estavam mais tranquilos, que tinham uma visão muito ampla do caminho. Talvez ali, infelizmente, passou a selvageria econômica e destruiu parte da mata. Então, a gente tinha um campo completamente aberto, uma faixa de uns 2 quilômetros. Muito triste isso. Mas mesmo assim, no trecho que a gente estava no final desse período, então ali já passava, sei lá, 20, 30 metros, começava a floresta de novo. E aí você escutava os sons dos pássaros, o som. Ali tinha uma espécie de um pântano. Você escutando aqueles bichos. É uma coisa É fora do comum, inacreditável. não dá para explicar o som da floresta, não dá para explicar no podcast aqui, no videocast, não dá para a gente explicar o que é o som da floresta. Eu recomendo a todos que tentem fazer um plano para conhecer a floresta amazônica. Tentem conhecer Manaus, tentem conhecer aquela região do norte do Mato Grosso, que é o começo da Amazônia Legal. O norte do Mato Grosso, que é o começo da Amazônia Legal, é muito bacana. Tem um rio Telespires, que Telespires, fantástico. fantástico. Para quem gosta de pescar, é um rio diferenciado. Então, assim, recomendo a todos que ponham um dia nos planos de viagem, né, Edu? Certamente. A gente foi a trabalho. A gente foi a trabalho, né? Mas vale a pena ir a prazer. Tive o privilégio não só de andar por uma rodovia que eu sempre quis ter andado, ter cruzado a floresta amazônica e depois tive a oportunidade de sobrevoá-la, né? E foi uma das visões que eu jamais vou esquecer. Você via um mar verde, mar verde. E o tamanho das árvores, né, cara? Aquilo é fora do comum. Isso cabe outro podcast. Com certeza, meu amigo. Bom, vou falar uma coisa para vocês muito importante, pessoal. Estamos aí preparando já a aula do dia 18, lá do Estatística 2.
cheio de coisa para conversar, cheio de informações, falar sobre carta de controle, vamos falar sobre como controlar um processo. Às vezes a pessoa acha que o processo dela está controlado e não está. Então acesse lá o Training Lab no ratosdelaboratório.com.br e se inscreva, ainda dá tempo de você se inscrever nos cursos, tá bom? Bom, agora é a hora daquele momento, né, Edu? Qual o momento? Heroes. Agora é o momento do Heroes. Semana passada eu falei sobre um herói nacional da ciência, Padre Bartolomeu de Gusmão, né, inventor do aerostato, vulgo balão. E hoje eu vou falar de um outro brasileiro que pouca gente sabe, que teve uma participação. A gente estava falando de mineradora. O cara foi um dos descobridores de um minério que tinha o lítio, que depois permitiu ter sido descoberto o elemento químico lítio, que hoje faz parte da nossa vida, das baterias de lítio, né? José Bonifácio de Andrade Silva, olha, nasceu um dia antes de mim, dia 13 de junho de 1763, em Santos, e faleceu na cidade de Niterói, em 6 de abril de 1838. Ele é conhecido como o patrono da independência do Brasil, né? Ele foi responsável por ser acompanhar o período em que o Dom Pedro I abandonou o Brasil, em 1823, e ele ficou como responsável de Dom Pedro II até ele completar a maioridade, né? Então ele teve uma importância política muito importante no Brasil. Mas o motivo pelo qual Ele era um cientista fantástico, né, cara? Ele Sim, foi um dos maiores cientistas, um dos primeiros cientistas brasileiros, essencialmente brasileiros. uma curiosidade, né? Andrade Silva, né? Ele começou os estudos dele em 1783 em Coimbra, Portugal, matriculou na Faculdade de Direito, eh, se formou em filosofia, e aí ele conseguiu cursar nesse período física, mineralogia, zoologia, botânica e química. E aí, em 1787, ele conseguiu o diploma de bacharel em filosofia natural. Naquela época não existia faculdade de física, química e outras, e Mas foi um biologia, químico fantástico. né? Ele é considerado um dos primeiros químicos, né, Edu? Considerado os primeiros químicos Brasileiros, é um dos primeiros químicos brasileiros, brasileiros, óbvio. exatamente. E em 1790 ele recebeu uma bolsa de estudos para que se aperfeiçoar nos maiores centros científicos europeus. E aí foi aí que ele aumentou o seu conhecimento em química e mineralogia. E aí, a partir disso, ele fez uma publicação. Ele começou a estudar então vários tipos de minerais. E em 1818 ele teve a oportunidade de descobrir o minério que continha o lítio, né? E aí ele trabalhava no laboratório justamente de um dos maiores expoentes da química daquela época, Jacob Berzelius. Olha, na Suécia. Foi para a E a Suécia, gente usa tanto copo de Berzelius, né? copo de Berzelius. E aí, então, tanto que o cara que descobriu o Berzelius, que foi um dos alunos foi Johann August Arfvedson, né? Que trabalhava com o Berzelius, que oficialmente descobriu o lítio, mas o Berzelius, que era professor desse cara, falou não, quem descobriu foi Andrade Silva, né? Que legal, né, cara? Que Então, legal. salve ao nosso querido José Bonifácio de Andrade Silva, né? Para quem não sabe, o Boni da TV Globo, ele é parente distante do José Bonifácio de Andrade Silva, né? Então, nossas saudações para a família Andradas, tão importante para o nosso país, e certamente ao José Bonifácio, que foi o primeiro grande expoente científico no Brasil, do Brasil para o mundo. E quando vocês que ouvem o nosso podcast vierem a Santos, eu e o Edu convidamos vocês a conhecer, né? No centro de Santos existe um mausoléu dos Andradas, né? Ali onde você de vez em quando desce, ali na Praça da Alfândega, tem a Igreja do Rosário, né? Ali é o Complexo do Carmo. Complexo do Carmo, é Que verdade. uma delas é a Igreja do Rosário, ali era um convento carmelita. Você tem a Rua 15 de Novembro, para quem vier à noite, É ali muito na bonito ali. sexta-feira à noite, além de ser lindo, tem
Tem vários barzinhos para você se divertir, escutar uma boa música. Comer um pastelzinho no Carioca. Pastel do Café Carioca, que pelo amor de Deus, aquilo ali não existe. Venha Santos, conheça Santos. Somos duvidosos aí, a nossa opinião, mas você tem que vir a Santos para conhecer a capital da Baixada Santista. Bom, um abraço a todos, né, Edu? E esperamos vocês aqui no ratosdelaboratorio.com.br. Logo, logo teremos mais alíquotas. Olha, um grande abraço a todos. Mais uma vez agradecemos a audiência. Queria mandar um abraço para o meu irmão Rogério, Marcos Rogério, que sempre está ali dando dicas. Ele, inclusive, entrou em contato comigo. Para ajustar a luz, né, Edu? Ajustar a luz. Falou, pô, você tá parecendo um fantasma. Aliás, vai ter uma alíquota muito fantasmagórica. Muito fantasmagórica. Vamos ver se vai ser a próxima, vamos ver. Tem a do chinês. Não, a do chinês eu acho que tem que ser a última, porque ela é muito emocionante. Então, a gente vai fazer a próxima do fantasma. A do chinês, quando eu escutei do Barroca, a gente estava indo para Criciúma, eu fiquei ali em silêncio no carro, porque eu fiquei muito, muito emocionado. Então, vamos ficar com medo para depois a gente se emocionar. Então, não deixe de se inscrever no Training Lab, ainda dá tempo, você profissional da química, que quer, profissional da química, da farmácia, das engenharias, estudantes que querem aí se qualificar e aumentar as possibilidades de outras oposições na sua companhia. Faça os nossos cursos da plataforma Training Lab, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E ainda dá tempo, entre lá no ratosdelaboratorio.com.br, a abinha Training Lab, e verifica lá nossas ementas, as opções de pagamento, um valorzinho desse tamaninho e as aulas com mediação online. Tá certo? Até logo e não esqueçam, curtam aí o vídeo, curtam o áudio, ouçam lá no Spotify, ouçam na Aurelo. Um grande abraço e até a próxima alíquota. Valeu! Beijo, até mais!